O papo agora é futebol. Início de ano é época de retrospectiva para relembrar o que aconteceu de melhor e pior com os principais times nacionais na temporada que se passou e projetar as perspectivas para 2019. E ninguém melhor que o jornalista esportivo Chico Maia, dentre os melhores observadores e críticos no assunto, para traçar todas as nuances quando o papo é bola, dentro e fora dos campos. Cruzeiro, Atlético Mineiro, Flamengo, América, Palmeiras, Seleção Brasileira e vários outros assuntos. No ar, o Entre Linhas, retrospectiva e perspectiva do futebol. Olá pessoal, começando mais um programa Entre Linhas e hoje novamente dedicado ao esporte, dedicado à paixão nacional, dedicado ao futebol. Hoje nós vamos receber com muito prazer, novamente agora no formato externo do programa, uma das maiores autoridades do assunto, um dos maiores jornalistas do que diz respeito ao futebol, o nosso querido amigo Chico Maia. Que prazer, Chico. Pô, prazer é meu, Juninho. Tudo bem? Aproveitando um restinho das suas férias, para falar um assunto que você não gosta de falar nem de política nem de futebol. Eu vou tentar não falar de política, mas não prometo. Pode falar do que você quiser, rapaz. Aqui na minha terra, nesse lugar maravilhoso aqui, não é? Fala do que você quiser, e mesmo porque eu estou de férias, né? Então eu posso. Chico, quanto tempo de carreira? Onde você está hoje? Seus projetos? Fala um pouquinho pra gente. Rapaz, esse ano eu faço de Belo Horizonte 79 para 2019, o quê? 40? 40? Achei que é 40, né? Não vou fazer 79 para 2019. 40, porque eu estou fazendo as contas da minha idade aqui. Não vou fazer muita conta não, vai complicar. Mas é 40. De Belo Horizonte. Mas em Sete Lagoas eu comecei trabalhando aos 11 anos de idade. Né? No Jornal Centro de Minas, levado pelo Geraldo Tolentino, o saudosíssimo Geraldo Tolentino. E aos 13 anos de idade, levado pelo nosso querido Geraldo Padrão, que está aí firme e forte, comandando a Rede Padrão de Comunicações hoje aí, com um programa muito bom todas as manhãs lá na Muzirama. O Padrão me levou para a Rádio Cultura, que está aí firme e forte também, não é? Aos 13 anos eu fui para a Rádio Cultura e aos 18 eu fui para a Rádio Capital, em Belo Horizonte, levado pelo Gil Costa, o saudoso Gil Costa, que me levou para BH. 40 anos de carreira. Mas já 40 anos de BH. Né? De BH. Mais 7 aqui, né? 7 Lagoas, 47 anos. Você tá jovem, hein, Chico? Pois é, rapaz. Você tá bem conservado. 47 anos. Você tá bem conservado. Mas me conta uma coisa, e hoje você está onde? Você já passou pelas principais emissoras de TV, emissoras de rádio. Onde você está hoje? Juninho, em função do convite que eu recebi para assumir a Secretaria de Comunicação, a imprensa, a chefia da Ascom, da Prefeitura de Belo Horizonte, do prefeito Alexandre Calil, no final de 2016, desde janeiro de 2017 eu estou só na Prefeitura de Belo Horizonte, porque seria incompatível, não é, eu no cargo que eu estou, tendo algum vínculo direto com algum veículo. Então hoje, como convidado, às vezes participo de algum programa, mas devidamente liberado pelo prefeito, programas que não comprometam a minha atuação profissional hoje. E no dia a dia, para não deixar de escrever, para não perder o costume, né? Eu tenho meu blog, chicomaia.com.br, Twitter, essas redes sociais aí, Facebook e tudo mais, Chico Maia Blog, para quem quiser procurar. E o Jornal 7 Dias continua sendo nosso, né? Inclusive seu também, que você está lá conosco, nos abrilhantando com a sua coluna semanal no Jornal 7 Dias. Mas nesse período aí, enquanto eu estiver na Prefeitura com o Alexandre Calil, eu não posso militar em um veículo no dia a dia em Belo Horizonte. Eu tive o prazer de te receber na época que o nosso programa era feito em estúdio, há mais de 2 anos atrás. Eu falo mais de 2 anos porque o Calil ainda não era prefeito. E a última conversa que a gente teve, você estava falando inclusive a respeito da biografia que você estava escrevendo na época. Exatamente. Que ele tinha te escolhido, você ter um contato, tanto ter um contato pessoal que ele te escolheu para comunicação. Mas na época você estava escrevendo sobre a biografia. Como é que está esse projeto? Seria uma biografia... Seria ou será? Seria a biografia dele, não a biografia, mas contando especialmente sobre a passagem dele pelo Atlético, o maior presidente da história do Atlético. Eu pegaria um pouco também da história do pai dele, que foi outro grande presidente do Atlético, né?
Mas aí mudou tudo, né, Juninho? Mas deu uma pausa no projeto. Deu uma pausa. Vai aumentar mais algum capítulo, porque agora entra a parte política. Pois é, só agora vai aumentar o trabalho. Mudou tudo, porque agora eu penso em soltar esse ano, não posso passar desse ano, porque eu estou prometendo isso aí desde que o Galo foi campeão da Libertadores. Não, tem quase 3 anos que a gente falou isso. Pois é, foi logo depois da conquista da Libertadores. A ideia seria um negócio mais expandido, agora não, vai ser sobre a gestão dele no Atlético, entendeu? Para não ficar muito alongado e tal. O que ele fez no Atlético? Ele tirou o Atlético do buraco, o Atlético estava numa situação quase que de falência, lotado de dívidas, o Calil pagou dívidas, o Calil montou time, o Atlético não tinha time quando ele assumiu, o Ziza tinha renunciado, aquela coisa, a presidente. Tinha sido rebaixado. O Galo, e o Galo foi campeão da Libertadores, campeão da Recopa, campeão Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, tudo com o Alexandre Calil. E o trabalho que ele e a diretoria dele fizeram no Galo foi um negócio assim fantástico. Eu espero soltar este ano ainda, nos primeiros meses, quem sabe até o dia 25 de março, data do aniversário do Galo e do Calil, no mesmo dia os dois, né, fazem aniversário, quem sabe até essa data. Eu não preciso nem informar, talvez para o telespectador mais desinformado, seu time de coração. Será que alguém tem dúvida ainda? Vou deixar para o final, vamos manter o mistério. Vamos manter o mistério. Mas me conta aqui, Chico, como profissional, quantas Copas do Mundo já? Rapaz, 9, né? 86 foi a primeira, de 86 no México até agora, que 9, né? Até matemática, você está me apertando. Você, como um bom jornalista, o que você não sabe, você joga para mim, né? Mas a única coisa que eu era muito ruim na escola era matemática. Mas geralmente o pessoal que é bom de fala, geralmente é ruim de conta. No seu caso, a conta que convém, você faz bem. Pois é, no ginásio industrial, eu vivia tomando pau com o professor Milton Norberto, saudade do professor Milton. No Dom Silvério, tomei pau com Zé Villanova, com Euler, Geraldo Amorim, grande professor Euler, né? E ainda bem que na faculdade de Direito aqui no Unifei não tinha matemática, né? Mas eu tomaria pau também. O convite que eu te fiz hoje foi para fazer um programa especial todo ano, já é o segundo ano passado nós fizemos com o Lélio Gustavo. Esse ano eu tive a honra de conseguir, inclusive o Lélio foi até uma ponte sua, você não tinha agenda, não, vamos arrumar o Lélio. Esse ano eu consegui cercar aqui, faltando poucos dias de você ir embora, sobre a retrospectiva do futebol de 2018 e as perspectivas para 2019. Já vamos entrar em 2019, estamos aí com um calor de contratações, esse ano nem tanto. O tema esse ano, no que diz respeito ao futebol, é os poucos recursos financeiros. O que está acontecendo, Chico, com os times do Brasil e esse problema de contratação? Juninho, os times chegaram no teto, porque o nível, o grau de irresponsabilidade dos dirigentes estava levando todos os clubes brasileiros, os grandes clubes brasileiros, para falência, ou para uma situação que não era sustentável. Todos puseram a bola no chão, né? A mão na consciência. Dirigentes honestos passaram a assumir há alguns anos os principais clubes brasileiros, porque antes, como dizia o Cafunga, o camarada misturava. Ele entrava, o dinheiro do clube está aqui nesse bolso, o meu dinheiro está nesse bolso. Daí a pouco misturava tudo, o cara não sabia em qual bolso estava o dinheiro dele e qual bolso estava o dinheiro do clube. De uns anos para cá, isso mudou. Além da legislação, além da fiscalização dos próprios clubes ficar mais intensa, chega um ponto que não tem jeito, você ficar só rolando dívida, não tem jeito. Então todo mundo está mais pé no chão. Alguns clubes com mais dinheiro, porque recebem mais de patrocínios da televisão, como, por exemplo, o Flamengo e o Corinthians. Outros com mais dinheiro porque tem mecenas, não é o caso do Palmeiras, por exemplo, que apareceu uma palmeirense maluca, bilionária lá, que está atacando dinheiro no Palmeiras. Mas o Palmeiras, entrando nessa área do Palmeiras, já tinha aquela financeira que injetava dinheiro. Agora parece que tem uma empresa da China que também quer colocar. O que é de real nisso? É a Crefisa que continua. E essa empresa da China foi uma empresa conseguida pelo candidato da oposição ao Palmeiras, que perdeu a eleição, porém, na atitude legal, ele apresentou essa empresa para a atual diretoria do Palmeiras, que ganhou a eleição, e disse que essa empresa está disposta a investir no clube, se for preciso pagar a multa com a Crefisa, só que isso não vai acontecer porque o Palmeiras não vai cuspir no prato que comeu.
né, da dona da Crefisa, que é palmeirense. Então, certamente o Palmeiras vai cumprir com o contrato com a Crefisa e vai arrumar uma outra forma desses chineses injetarem dinheiro. Agora, chinês não é bobo, né? Chinês quer retorno. Vamos ver o que é que vai dar essa história do Palmeiras. Não é questão financeira ainda, que é o assunto desse ano, nós estamos tendo bastante repercussão, principalmente no Flamengo. A agressividade que o Flamengo está chegando, tivemos agora o caso Arrascaeta, que o Arrascaeta até agora não se apresentou, não sei que dia que nós vamos jogar essa matéria no ar, então nós estamos aí a semana após a apresentação do Cruzeiro, e parece haver uma grande indisposição do atleta com o Cruzeiro, porque parece que o Flamengo ofereceu 3 vezes mais o salário. A história, né, lembrando a música do Caetano, né, Sampa, né, a força da grana que ergue e destrói coisas belas, né, a história bonita que o Arrascaeta estava fazendo no Cruzeiro, cuspiu no prato que comeu, não venham me dizer que é culpa do empresário, não, o camarada é maior de idade, o camarada já, né, 24 anos de idade, o cara sabe o que está fazendo. Agora, Juninho, eu já vi muita coisa armada no futebol, sabe? Diretoria do clube, dono do jogador, ó, vamos fazer uma briga aqui, porque aí fica todo mundo bem. Você vai embora mesmo, empresário, posso chamar o empresário aqui do que for, de xingar o empresário à vontade, vocês vão embora mesmo, né? E tal, para eu não ficar mal com a torcida, a gente faz um negócio aqui por debaixo do pano, tudo bem, você vai embora. Então, assim como o programa, no futebol também tem muita entrelinhas. Ah, entrelinhas, bastidores subterrâneos do futebol. O João Saldanha, saudoso João Saldanha, que gostava dessa expressão, os subterrâneos do futebol. Aliás, tem até um livro sobre o João Saldanha que tem esse nome, Subterrâneos do Futebol, porque tem coisa demais que o torcedor nem sonha e fica aí, às vezes até colegas nossos da imprensa, sendo usados como inocentes úteis. O cara fica xingando aí o jogador, o empresário do jogador, mas se esquece de cobrar da diretoria. Pera aí, como é que vocês deixaram chegar a esse ponto? Ah, me ameaçou, porque deu meu telefone pro torcedor me ameaçar. Sabe, ô Juninho, aqui pra nós, essa história não... A experiência já te calejou. Ah, sim, eu já vi demais acontecer isso. Já vi isso em clubes mineiros, em clubes brasileiros. O mundo tem isso, rapaz. Você arruma uma briga aqui, ó, não dá pra morar mais em Belo Horizonte, tem que ir embora. Aí a torcida xinga o jogador, que vai embora mesmo, não é daqui, não tem pretensão de morar aqui, né? E aí a diretoria fica bem com a torcida, dinheiro entra, né, para pagar dívida ou sei lá para quê, mas... Agora, Chico, hoje nós estamos muito focados, vendo aí os times muito focados em manter o elenco, né, algumas moedas de troca e nenhuma grande contratação, a princípio até agora não. Como você acha que vai ser o nível dos campeonatos internos no ano que vem? O futebol brasileiro, o nível vem caindo a cada ano, não é? Do futebol brasileiro e sul-americano. Os jogadores, os melhores nossos, vão embora cada vez mais jovens. Hoje eles estão indo embora aí, juvenis, juniores, indo embora para a Europa cada vez mais jovens, questão financeira. E nós ficamos aqui com o restoio, né? Esse termo é bom, hein? O restoio. Ficamos aqui termo de boleiro? Termo de boleiro? Ficamos com as sobras aqui, ou então velhos que voltam, né? E o jogador que volta da Europa, ele volta igual a laranja chupada, né? Volta igual um bagaço. Aí rende mais 1, 2 anos aí e encerra a carreira, pelo menos em alto rendimento, o cara já não é mais aquele, né? E nós temos grandes exemplos aqui no nosso futebol. Então o nosso nível vem caindo a cada ano. Veja você que até internacionalmente, o Neymar em 2018 não custou nem entre os 10 candidatos da FIFA ao prêmio FIFA de melhor jogador do mundo. O Neymar, que esteve entre os 3 melhores em 2015 e 2017, em 2018 nem entre os 10 o Neymar entrou. E eu considero justo isso, ele não merecia mesmo ano passado ser incluído nem entre os 10, quanto mais entre os 3. E o nosso futebol está assim, o futebol argentino também não está lá essas coisas, o uruguaio nem se fala. Copa do Mundo, nós ficamos na rabeira mais uma vez. Então o nível técnico que nós esperemos mais ou menos o que foi 2018, porque não teremos nenhum grande time aí sobrando, esse time e tal. E o que tiver, já o jogador vai naquela janela, né, do meio do ano, na janela do futebol brasileiro com o europeu, entre um campeonato e outro lá na Europa, a gente perde os melhores jogadores nossos. Você lembra que o Roger Guedes
desfalcou o Atlético no melhor momento, no retorno do Brasileiro, acabou com o Atlético no retorno. Bom, foi bom você ter entrado nesse tema, nós já fizemos o primeiro bloco, nossa introdução. No segundo bloco eu quero falar um pouquinho sobre os times regionais, Atlético, Cruzeiro e América, e também vamos falar das competições, Libertadores, Copa do Brasil. Esse ano nós temos uma Sul-Americana aqui no Brasil, a Copa Sul-América. Mas vamos fechar o primeiro bloco, daqui a pouco nós voltamos com Chico Maia, essa enciclopédia do futebol. Não sai daí. De volta com o Chico Maia sobre a nossa retrospectiva e perspectiva para o ano de 2009 no que diz respeito ao futebol. Uma pena ter intervalo porque os melhores assuntos são nos bastidores, né, Chico? O Chico aí que é um experiente, não só homem do esporte, mas já é um repórter tarimbado e já está vacinado contra os boatos, contra as armadilhas do futebol, né, Chico? Vamos começar pelo Atlético, pelas honras da casa. Como foi a temporada do Atlético 2018, na sua opinião? Não foi bem. O primeiro ano do presidente Sérgio Sete Câmara, ele se equivocou na contratação do diretor de futebol. O Alexandre Galo não foi bem, as contratações não foram legais, o Atlético vivia também problemas financeiros, mas não foi um ano bom. O Atlético errou principalmente na escolha de treinadores, né? O diretor de futebol não era o ideal. E os treinadores que o Atlético tentou também não eram os ideais. Começou com o Oswaldo de Oliveira, logo em seguida assumiu o vice dele, auxiliar dele, o Thiago Lag, muito inexperiente para dirigir o Atlético na situação em que o Atlético se encontrava. Felizmente, no fim do ano, veio o Levir Coupe, conhece bem o Atlético, conhece muito de futebol e está ajudando a montar um time para que o Atlético faça uma campanha digna em 2019. Mas em 2018 o Galo foi mal. Eu já vi muitos anos, inclusive ano passado, que muito se briga para não ganhar o campeonato. Nós tivemos o São Paulo, uma época na liderança, o próprio Atlético teve uma liderança, o Flamengo, isso é comum. Agora, um time igual o Atlético ficar no 6º lugar, pela quantidade de rodadas que ficou, eu nunca tinha visto antes. Pois é, e brigou no final, né? Ganhando e perdendo no 6º, que era limite. Nas 5 últimas rodadas, o Galo brigou para ficar em 6º. Você brigar para ser campeão é uma coisa, mas brigar para ficar em 6º é terrível, né? Agora, vamos falar de 2018, depois nós viemos para a temporada de 2019, o episódio de Oswaldo de Oliveira. O que de fato aconteceu? Aconteceu que eu penso que o Atlético se arrependeu de ter feito um contrato tão longo com Oswaldo de Oliveira para 2018. Ele veio para uma situação emergencial em 2017 e o Atlético fez um contrato de 1 ano com ele, 1 ano e pouco, né, para até 31 de dezembro. Foi um equívoco, né? Porque depois parece que se arrependeu, ficou esperando se Cuca vinha, Cuca não veio, aquela coisa. E aí o Oswaldo estava, o time não engrenava de jeito nenhum no início do ano, aproveitou esse episódio aí. Já que foi um oportunismo, eu ia te perguntar, foi a primeira deixa para mandar? Primeira oportunidade, ó. Obrigado, Oswaldo, até logo. Porque naturalmente, se fosse um técnico de respaldo, ou que se tivesse a chancela do clube, a tendência era o clube tomar a camisa do técnico. Claro, tomar as dores. As dores. Tomar as dores. Ou afastá-lo, deixar um momento... Não, isso aí é muito simples, uma briga com o jornalista, que é isso, calma, gente, ó, vamos conversar. Chamava as partes, dava um gelo no repórter ali de uma semana, ó, por enquanto você... Dá um tempo aí também, 15 dias volta, tudo bem, mas... Agora você tocou no assunto da diretoria de futebol, que foi o Alexandre Galo. Novamente o Atlético agora aposta em uma novidade do meio, que é o Marques. Se fala também aí no zagueiro Silva. Leonardo Silva, logo após o Mineiro entrar também. Virar diretor. Qual é a sua opinião a respeito? Entendo que o Marques não é o diretor ideal para o Atlético, está indo aí. Como ele tem o Levir Coupe, para não deixá-lo fazer bobagens, contratar ninguém de forma errada e ninguém com salário exorbitante para não criar desequilíbrio, eu entendo que o Marques vai bem, de repente está fazendo um estágio aí, pode ser. O Leonardo Silva, acho que é legal o Atlético investir nele, preparando-o para ser um executivo de futebol do Atlético, mas é
coisa para futuro, né? Mas pelo caráter dele, pelo que ele representa na história do Atlético, acho que vale o investimento, você preparar um camarada assim. Agora, o futebol, você tem muita gente em Minas Gerais mesmo para poder você aproveitar como executivo de futebol. O Cruzeiro buscou lá o Alexandre Matos, que fazia um ótimo trabalho no América, e o Atlético poderia descobrir alguém assim. Há nomes, eu não vou citar. Que está no Palmeiras hoje, o Alexandre Matos. Alexandre Matos, muito bem lá no Palmeiras. De repente eu vou citar um nome aqui, ó, um camarada que pouca gente conhece, porque ele atua em clubes menores até hoje. O Alberto Dalva Simão foi diretor da base do América, depois ele foi diretor do Vila Nova até o Mineiro do ano passado, um camarada novo, filho de um ex-dirigente do Atlético, Flávio Dalva Simão, um advogado famoso em Belo Horizonte. E o Alberto foi para o Tupinambás, rapaz, ele assumiu o Tupinambás, que lá em Juiz de Fora é o terceiro time de Juiz de Fora. Juiz de Fora tem o Tupi, o Sport e o Tupinambás, um clube tradicionalíssimo, mas estava afastado do futebol profissional há muitos anos. É como se ele pegasse em Sete Lagoas o Bela Vista. Estou dizendo que o Bela Vista é o terceiro de Sete Lagoas, não, viu, gente? De jeito nenhum. Eu sou democratense, gosto muito do ideal. Mas na entrelinha eu amo Bela Vista também, gente. Ainda bem. Eu falei Bela Vista em termos de tradição. Então tá bom, eu vou mudar. Ao invés de pegar o Bela Vista, o Alberto Simão pegou lá em Juiz de Fora o ideal, vamos dizer assim. Tá bom. O ideal, né? Porque o ideal nunca foi... Que não seria o primeiro, porque aqui o primeiro para você é democrata. Democrata, né? Isso aí não tenha dúvida. Mas aí o Tupinambás, cara, subiu da segundo ano disputando o Mineiro aí, da terceira, já subiu para a segunda divisão. E esse Alberto é um cara novo, eu entendo que poderia ser um cara que Atlético, Cruzeiro, América, para poder aproveitá-lo. E há outros no interior do estado aí também, bons de serviço, mas não, eles pensam logo num cara lá do Rio, de São Paulo. Eu não sei até hoje como que o Sérgio Sete Câmara pôs na cabeça Alexandre Galo. Sabe? Agora você usou um raciocínio que eu vou usar ele inverso. Eu pensava muito, eu apostava muito no Thiago Largue, principalmente pelo cenário, porque ele montou 3 times durante o campeonato. Você fez aí a própria menção do Guedes, que estava jogando muito. No auge do melhor momento do Galo, saiu, desmontou o time. Depois teve que remontar o time e ele conseguiu segurar o Galo ali com toda a dificuldade. É um técnico inexperiente no que diz respeito a tempo. Não seria o caso de segurá-lo e colocar um auxiliar de experiência do lado dele, ao invés de deixá-lo sair? Eu entendo. Não, mudar tinha que mudar. A torcida já não aceitava mais. O problema do Thiago Largue é que realmente era muito novo para pegar na barra igual ele pegou. Dirigir Atlético não é mole. E a forma dele se expressar. O Atlético ganhava, ele... O Atlético empatava, ele... O Atlético perdia, ele... Peraí, você perde um jogo, deixa empatar um jogo que estava ganho dentro de casa e tudo mais. Pô, você tem que chutar o balde, xingar e tal, não aceita e tal. Ele... Quer dizer... Não se identificou com a energia do Atlético. Não, ele não se identificou com a energia do Atlético. Então eu acho que ele poderia ter sido mantido como auxiliar técnico, sei lá, mas para ser técnico do Atlético, não, você tem que ter... Porque muito se discute... nos olhos, cara, tem que ter sangue muito nos se olhos discute hoje sobre a necessidade de renovação, principalmente dos técnicos, porque fica girando. Por mais que você goste do Leverkusen, sai do Leverkusen, daqui a 3 anos, o Divanildo na América nem se fala. Cuca. Então se discute. E dos nomes novos, eu acho que hoje no futebol é o dele e aquele menino que jogou no Internacional. O último técnico Internacional, que também é um novo, uma novidade, levou o Internacional muito bem. Esqueci o nome dele agora. O brasileiro, o que estava no Internacional na temporada do ano passado. Ele continua lá. O nome lá, o nome gringo. Que era jogador de futebol também, do cabeça branquinha. Que são os dois principais, as duas principais revelações. Ele é bom. O problema, Juninho, você tem que ter algumas credenciais para você dirigir um clube grande. O Thiago Largue conhece o futebol, sabe? Mas muito manso. Você não pode ser técnico de Atlético, Cruzeiro, Flamengo, Corinthians, manso daquele jeito, perder um jogo, aceita passivamente, jogador comete as besteiras que comete dentro de campo, você, não, porque não pode ser assim. Então ele não pegou no Galo, a torcida do Atlético não aceitava mais, naquele momento tinha que trocar.
Acredito que ele poderia ter sido mantido no clube como auxiliar, que ele conhece de futebol e tem futuro. Pode ser que tenha futuro, que ele corrija esses defeitos que ele tem na forma de se expressar. Mas quem conhece de bola, conhece e ainda está em construção. Ainda está em construção. Né? Sim. Agora vamos falar de 2019. O Atlético vem apresentando pouquíssimas contratações. Aqui, só para terminar essa história, o programa é seu. Você falou aí de estar em construção. Eu me lembro do Nelson Rodrigues, grande jornalista, dramaturgo Nelson Rodrigues, numa palestra numa faculdade no Rio de Janeiro, auditório lotado. Aí um jovem estudante perguntou para ele: senhor Nelson, o que é que o senhor recomenda para nós aqui, que temos esperança de sermos jornalistas também e tudo mais? Ele olhou para o rapaz e falou assim: envelheçam, meus filhos, envelheçam. Experiência. O Thiago Largue não tinha experiência. Mas faz parte do processo, né? Talvez seria... Agora também não sei se ele gostaria de ficar também, a partir do momento que você sobe no palco, você também não quer sair do holofote. Você está na primeira cadeira ali. Uma coisa você está na terceira e para a segunda, mas você está na primeira e voltar para a segunda. É verdade. A gente não sabe o que aconteceu de fato. Vamos falar 2019. O Atlético apresentou suas contratações, pouquíssimas, e com ênfase na defesa. Volta Hever. Tinha que ser, né? A grande contratação é um zagueiro que vem do Botafogo, 23 anos, no lugar do Gabriel. Igor. Botelho. É o Igor. É o Igor. Mas qual é a sua perspectiva para o Atlético com essa manutenção do elenco? O Luan parece que realmente não vai embora. O Luan, que já vem demonstrando, não está satisfeito no Atlético já faz um bom tempo. Eu, por mim, o Luan já podia correr. A torcida fica brava. Gente, o jogador ele não tem condição física para atuar 90 minutos em alto rendimento. E um atleta de futebol, se ele não estiver 100%, não vai dar conta. A questão do Luan... se o Luan continuar aí... É insatisfação pessoal. Eu acho que já tem uns 2 anos que o Luan, porque quer queira, quer não, o Luan tem uma estrela grande, desde a Libertadores. Ele entra e resolve em momentos cruciais. Então parece que ele não tem mais satisfação, como aconteceu com o Marcos Rocha. Não quer ficar, não adianta você colocar o jogador para ficar. Quando não quer, não adianta, derruba técnico, briga com a diretoria. A torcida contra todo mundo. O que você acha pro Atlético, para 2000, porque nós estamos falando agora de Libertadores, um time que a base é a mesma do ano passado, você traz uma contratação, um Hever, mas tem que vir um outro zagueiro, porque o Hever já está aí no seu meio-fim de carreira. O que esperar do Atlético, com um time que está hoje apresentado, ou seja, mantido? A confiança maior que eu tenho é que o Atlético tem um grande treinador e experiente. O Hever é uma incógnita, não é tão velho, 33 anos para zagueiro, hoje é uma idade boa. O Hever tem os probleminhas dele fora de campo, mas nessa idade eu acredito que ele tenha criado um pouco mais de juízo. Inclusive o Sato Lagoas conhece histórias do Hever aí no parque. Mas nós estamos sem o Jô e sem o Ronaldinho. Graças a Deus ele está sem o Jô e sem o Ronaldinho. E sem o Leandro Donizete também, né? Aí, então o camarada mais experiente começa a ver aí o futebol de uma perspectiva diferente, pensando já aí no futuro, quando a bola acabar. Tá vendo aí que o Leonardo Silva, por comportamento exemplar fora de campo, vai virar um dirigente do Atlético breve. O Atlético vai investir no Leonardo Silva para ser um grande dirigente, como um grande jogador que ele é ainda. Então eu acredito que o Hever pode ir bem no Atlético mais uma vez. E esse Igor do Botafogo é muito bom jogador, só veio para o Atlético porque o Botafogo está com a corda no pescoço. As situações são iguais, né? Uma troca, na verdade não, porque o Gabriel foi, o que ocorre não são contratações, são trocas. Um troca-troca danado. Mas hoje eu gosto muito do Gabriel, viu? Que foi para lá emprestado por 2 anos, mas o Igor está num momento melhor que o Gabriel enfrentou o conjunto da obra ruim do Atlético em determinado momento. Ele começou muito bem no profissional do Galo, mas depois mudou tanto o Atlético, e tanto zagueiro ruim, tanto volante ruim, sobrou pro Gabriel. A torcida, quando cisma com um cara, dana tudo, né? Então vamos fechar o bloco. Era para falar de Cruzeiro, de América, vamos pro próximo bloco. Inclusive eu preciso, no bloco do Cruzeiro, nós temos um amigo em comum em Sete Lagoas, que você vingou levando ele aí para um evento. Eu quero que você conte esse caso. Mas o que esperar do Atlético em 2019? É uma incógnita. Eu torço para que vá muito melhor do que foi em 2018. Acredito que sim, que vai melhor. Mas é aquela história, cara. Futebol
futebol. Tem elenco para ser campeão de Libertadores? Difícil falar isso, né, rapaz? Como atleticano, eu diria sim, mas como jornalista... Bem, talvez. Isso é muito difícil. A gente não pode dizer que não chega também, porque, né, torço para que o Galo chegue lá. Mas até por aquela questão de nivelamento do futebol, hoje não ganha o melhor, ganha o menos ruim. Ganha também o mais determinado, né? Libertadores tem isso. Se você tiver determinação, um grupo bem fechado, bem unido, pode fazer milagres. Ô Chico, tem duas coisas boas nessa temporada de férias, que está todo mundo relaxado, que é a cervejinha que faz parte da entrevista. Então nós vamos encerrar esse bloco. No próximo bloco nós vamos abordar um pouquinho do Cruzeiro, do América e da seleção brasileira. Fica aí. Bom, terceiro e último bloco, estou aqui brindando com o meu amigo Chico Maia, figura ímpar, atleticano ainda por cima, o programa fica mais saboroso. Mas vamos falar do Cruzeiro, Chico. Fica espalhando demais, não? Não, ninguém sabe. O Cruzeiro fechou um ano numa situação melhor que o Atlético, conseguiu a Copa do Brasil, hoje considerado o torneio mais rentável do campeonato da região brasileira. Da América do Sul. Da América do Sul, classificou para a Libertadores. E teve como protagonista, eu imagino, que Mano Menezes. Sem dúvida. Sem dúvida. Voltou, consertou o Cruzeiro, que também não estava na boa situação. O Mano, ele entra para a história como um dos treinadores mais importantes do Cruzeiro. Tirou o Cruzeiro de situações delicadíssimas, arriscando aí segunda divisão, 2 vezes o Mano. Ele colocou o Cruzeiro num patamar ano passado, disputando 3 competições pesadas ao mesmo tempo, chegando bem nas 3. O Libertadores, ele foi eliminado. Há quem reclame até hoje daquelas arbitragens contra o Boca Juniors. No Brasileiro, chegou aí entre os 7 primeiros, né? E Copa do Brasil, o Cruzeiro foi campeão. Então o trabalho do Mano foi espetacular. Um líder, né? Discreto. Ele é líder, discreto. Você nem ouve falar em diretor de futebol do Cruzeiro, porque o Mano controla tudo. Ele é um treinador ali que abraça tudo, a moda antiga, tipo Pelé Santana, né? E conhece muito de futebol. É um técnico pragmático. Então o Cruzeiro foi muito bem com ele e acredito que vai de novo fazer uma boa temporada 2019. Teve uma mãe de santo aí que deu uma entrevista para o jornal O Tempo dizendo que o Cruzeiro não vai tão bem esse ano não e tal. Mas se mãe de santo resolvesse, nego, esse pessoal mesmo estaria rico. Já tava, não, aí a diretoria de futebol era de mãe de santo. Pois é, seria composta por mães. Quem que nós vamos comprar? Santo, né? Quem que nós vamos comprar esse ano, pelo amor de Deus? Pois é, mas eu acredito que o Cruzeiro vai bem de novo esse ano, porque manteve a base e manteve acima de tudo o Mano Menezes. Agora, no Cruzeiro, eu acho que talvez esse ano nós tenhamos um tripé dentro de campo, você me corrija se eu estiver errado. O Fábio, que fez uma campanha excepcional, pegou até bola que não existia, alguns jogos decisivos. O Dedé, que voltou a jogar um futebol inteiro, eu não esperava depois de tantas lesões. Inclusive voltou para a seleção, o Cruzeiro que vem colocando alguns jogadores. O próprio Fábio, acho que já passou o tempo dele. Passou, Mas o próprio Dedé não acreditava que voltasse. Não imaginava. Tudo que está jogando, né? Não imaginava. Que foi fundamental para o Cruzeiro, fazendo gol e evitando. E o Arrascaeta também, que jogou muita bola. Jogou muita bola. Thiago Neves, você tem que colocá-lo nessa conta também, porque é um grande jogador. Decide, é um camarada que não se omite, na hora do pega pra capar, o bicho tá lá e marca gol e parte pra cima. E fez uma coisa que é essencial, vestiu a camisa do Cruzeiro. Inclusive passou maus momentos no fim do ano, que zombou do Atlético, teve que ir na rede social pedir desculpa. Exatamente. Mas vestiu a camisa do Cruzeiro. Porque o Thiago Neves, ao contrário da maioria dos jogadores, ele não é de ficar dentro de casa, né, no dia a dia. Ele vai, ele gosta do happy hour. Vai pro happy hour, né? Então ele tem o embate natural, né? Tá no lugar, atleticano brinca, goza, encontra com cruzeirense e tal. Aí quando ele escreveu bobagem em rede social, aí ele viu o outro lado, né? O peso da torcida. Ele enfrentou as consequências de ser infeliz em alguma coisa que escreve. Mas aí também, bem lembrado. O Cruzeiro bem de novo. Agora o Cruzeiro teve uma espinha dorsal bem feita, um técnico que se manteve durante o ano todo, um goleiro que
está entre as principais, né, posições, um zagueiro, um meia ofensiva. Isso. E um atacante. O Arrascaeta, ele joga na frente, busca a bola. O Arrascaeta é um grande jogador realmente e foi revelado pelo Defensor do Uruguai, mas o Cruzeiro aqui o colocou na seleção e disputou a Copa do Mundo, né, como jogador do Cruzeiro, inclusive. Agora é aquela história, futebol, Tostão, maior jogador, Tostão, Dirceu Lopes, Piazza, essa geração, a geração que colocou o Cruzeiro no mapa mundi do futebol, eles pararam, né? Arrascaeta, vai embora, fazer o quê? Arruma outro. O Cruzeiro é muito maior do que qualquer jogador. E é aquilo que a gente falou com o Atlético, para jogar em time grande, tem que querer jogar. Se não quiser se comprometer, vestir verdadeira a camisa dentro e fora de campo, não tem jeito. Agora, o nome que passou despercebido, não fora dos campos. Fora dos campos talvez tenha sido mais falado, inclusive financeiramente. Mas dentro dos campos, Fred. O que esperar de Fred em 2019? 2018 foi um péssimo ano para ele, né? Aquela tumultuada troca de time, aí veio a confusão, essa briga na justiça, multa, paga multa, não paga multa. Foi um ano ruim para ele nesse aspecto. Mas voltou bem assim no final do ano, pelo menos fisicamente. E Fred está aí também dando os seus últimos cantos, né? Seus últimos piados, né? Ele vai dar tudo em 2019 que ele puder para poder encerrar a carreira bem, né? Esse ano ou ano que vem, tudo, ele mesmo tem falado aí a respeito da proximidade do fim da carreira. Acredito que ele vai se empenhar demais para terminar bem os últimos anos. Agora, o Fred, você vai me corrigir, vai me esclarecer, ele me parece ser um grande influenciador. Vi isso muito no Fluminense, chocou com o Levi quando o Levi chegou. A gente vê isso no Cruzeiro, no Atlético. Ele tem influência forte no meio dos jogadores. Ele é liderança positiva, os jogadores de modo geral gostam dele. Agora, no Cruzeiro ele não tem tanto esse protagonismo, porque ele ficou muito tempo fora. E o Cruzeiro tem Fábio, que tem uma liderança lá dentro. Hoje o Dedé é uma liderança importante dentro do Cruzeiro. Então o Fred é um dos líderes, mas ele não é o líder. E tem um Mano. Acima de tudo, que quando o técnico, nós temos o caso do Filipão agora. Quando você sempre pode falar o que quiser do Filipão, mas a liderança dele é incontestável. Tanto que o Palmeiras, com o mesmo time, não engrenava. Filipão chegou, o Palmeiras foi campeão brasileiro. Incontestável. Bom, para encerrar o assunto do Cruzeiro, um time vencedor, lógico, cria joias, cria cobiça. O Cruzeiro consegue manter esse elenco, já está sofrendo no início do ano para segurar Dedé, problema com a Arrascaeta. Falamos de time base, todos os times estão tentando manter sua base. E o Cruzeiro vai conseguir manter tantos talentos em uma base tão forte para 2019? Dificilmente, porque a situação financeira do Cruzeiro é muito difícil, é grave, sabe? O Atlético, que nas últimas décadas vivia comprando almoço vendendo almoço para comprar a janta, o Cruzeiro hoje está numa situação bem parecida, sabe? E precisa negociar jogadores para poder pagar outras contas, porque há processos na FIFA, enfim, é difícil segurar tantas estrelas, porque além da estrela ganhar muito, o Cruzeiro tem outras despesas. E a lógica é que os melhores sejam colocados no mercado. Sem dúvida. Ninguém vai comprar feijão com bicho, né? Então, a compra é em cima de feijão sem bicho. Os melhores jogadores é que são os mais visados. Francisco Maia. A América sofre. Givanildo vem, coloca na primeira divisão, cai de volta Givanildo. O que esperar do América para 2019? Acredito que a volta do Givanildo foi um ótimo negócio. Aliás, o Givanildo não deveria ter sido demitido em 2016, quando ele começou mal o Campeonato Mineiro, aquela coisa, o América se precipitou, mandou embora o Givanildo e o time acabou caindo para a segunda divisão novamente. E voltou, quase figurou na primeira ainda esse ano, quase que ele segurou o time. É uma incógnita, né? Vai promover jogadores da base. Eu acredito nesse trabalho, eu gosto. Ele tem uma liderança muito forte no América. No América é uma liderança muito forte. Ele é um ótimo treinador.
E acredito que o Givanildo não esteja hoje num clube maior que o América, mais expressivo, Rio, São Paulo. Não, grande, o América é um time grande. Claro, mesmo em Minas, porque criou-se aí um preconceito em cima do Givanildo. Tem até de time pequeno. Conversa piada. Sabe tudo de futebol. Lamentavelmente, isso foi criado em cima dele. E o América, menos mal para o América, que o América possivelmente vai se beneficiar de novo dessa condição. O Givanildo vai promover muitos jogadores da base, já subiu com 7, né? Desses 7 aí, quem sabe uns 3 aí não se destacam, né? Está contratando gente. Torço para que o América tem chance de voltar, volte à primeira divisão. E fique, né? E pelo amor de Deus, vai e fique. Deixe de ser esse elevador. Eu acho que o América é o segundo time mais querido de Minas. Né? Porque o primeiro é o Atlético, depois os atleticanos torcem pro América. E o Cruzeirense também, né? É Cruzeiro e depois mas é porque a torcida do Atlético junto com a do América do Cruzeiro ainda é maior. Né? Mas vamos deixar esse problema para outro programa. O América é o meu terceiro time. Depois do Democrata e do Atlético. Tem o Galo, tem o Democrata. Mas o que é engraçado, o América, sem dúvida, sem sombra de dúvida, é o time mais simpático de Minas. Todo mundo torce pro América. Verdade. Né? Vamos fechar o bloco falando sobre seleção brasileira. O que você achou da seleção em 2018? Fiz esse Copa do Mundo. Foi normal, perdeu quando tinha que perder, a Bélgica bem melhor do que a seleção brasileira. A seleção que o Tite parecia que ia mudar essa história de depender de Neymar, não mudou. O Tite dizia que ia mudar esse negócio de passar a mão na cabeça de Neymar, não mudou, continuou protegendo o Neymar, continuou naquela bobajada, e o Neymar precisando se explicar, né? Porque o Neymar vem sendo o maior enganador do futebol brasileiro. Vendedor de sonhos? Vendedor de ilusões, de sonhos. Todo mundo, o Neymar não ganha nada. Copa América vai mal, Copa do Mundo. Não ganha bem. Não, ganhar dinheiro ele ganha. Isso aí ele sabe. Ganha bem. Isso aí ele, o pai dele, então, esse povo aí sabe. Você acha que hoje o calcanhar de Aquiles da seleção é o Neymar? Não é o Neymar, porque tem um comando que poderia mudar isso. Se o Tite falar, gente, o Neymar é mais um. Claro que é um jogador diferenciado e tal, mas se ele quisesse incorporar, você quer sujeito mais chato, dentro de um grupo, um cara individualista do jeito que é, aí o time todo entra em campo, ele é o último a entrar, porque tem que aparecer a marca daquele patrocínio dele, é a bandana aqui na cabeça, é a cueca e não sei o que. Poxa, isso não é grupo, futebol é coletivo, futebol é grupo. Se não tiver isso, nem Pelé agia dessa maneira, nem Maradona agia dessa maneira, o Messi não age dessa maneira, aí o Neymar não, tem que ser diferenciado. Por quê? Enquanto tiver esse tipo de comportamento e esse tipo de tratamento que a CBF dá para ele, né, o Tite prometeu acabar com isso, não acabou, o Brasil vai rodar igual... Ou há uma mudança de postura do Neymar ou da seleção. Perante a importância do Neymar. Ele já está bem crescidinho, né? Então, velho já está. Beirando 30 anos já, rapaz. E nega aí chamando o colega nosso da imprensa, o menino Neymar. Que menino, gente? O cara com 30 anos é menino. E Tite? Sua opinião sobre o Tite na seleção? Fala demais, né? O Tite fala muito, né? É ótimo treinador. Eu não sei se é o melhor, mas que é um dos 3 melhores treinadores do Brasil. No Brasil hoje haveria alguém para substituí-lo? Na boa, Mano Menezes é mais técnico para a seleção do que Tite. Mas o Mano já teve na seleção. Pois é, e foi sacaneado. Ele arrumou a seleção, não ganhou a Olimpíada de Londres e a CBF mudou o comando, veio lá aquele Zé Maria Marinho que está lá preso lá nos Estados Unidos, puxaram o tapete do Mano, sacanagem que fizeram com ele, mas para mim, se não tivessem tirado o Mano, a seleção brasileira estaria hoje numa posição melhor no futebol mundial. Copa Sul-Americana, Sul-América? Copa América? Copa América. Copa América. No Brasil. O que esperar da seleção? Aqui, Copa América, é um torneizinho, né? Um torneiozinho. A seleção jogando em casa fica com a obrigação de ganhar. Não é fácil ganhar, porque tem a Argentina, o Uruguai com raça vem aí também. Mas, poxa, dentro de casa, a tendência é que o Brasil ganhe, né? Ultimamente o Brasil não tem seguido tendência, principalmente pela última Copa que tomou 7. E aqui para nós, programa nosso aqui, o Jefferson Jardim, que é o mestre ali dos números, né? Tenho certeza que esse assunto seleção brasileira é o que provoca menor interesse dos telespectadores, dos leitores. No âmbito de futebol. O cara quer saber do Galo, do Cruzeiro, do América, do futebol mineiro, futebol brasileiro, seleção brasileira.
há alguns anos, né, vem perdendo prestígio, e os próprios números da Globo mostram isso, né, que o Campeonato Brasileiro, os jogos dos grandes clubes e os jogos decisivos dão muito mais audiência do que qualquer jogo da seleção brasileira. Bom, Chico, não posso ir embora sem você me contar a história de um amigo nosso em comum. Acabou o programa já, o nosso amigo Geraldo Celso, um cruzeirense arretado, mas que você fez sentir o gostinho de ser atleticano. Rapaz, o Geraldo Celso Abreu, né? Mas aí eu não queria dar o sobrenome, agora o Brasil todo já sabe quem é. O Celso, rapaz, o famoso Celso do Banco do Brasil, que todo mundo conhece nessa cidade, da Dona Lia, Celso da Dona Lia. Mas o Celso, rapaz, eu estava devendo uma a ele, na Libertadores, quando saiu aquele pênalti que o Riascos errou, que o Vitor tirou com o pé esquerdo, Atlético e Tijuana. Me mostraram uma gravação, rapaz, do Celso fazendo o gesto, a hora que o cara ia bater o pênalti. Já comemorando? O Riascos ia bater o pênalti, já comemorando daquele jeito, né? Eu não vou mostrar como é que ele estava, não, porque, né, a censura proíbe. Aí me mostraram um vídeo, rapaz, eu falei, danado, deixei ele. E aí depois eu falei, o Galo, hein, que beleza, o Galo, né, mas eu sei como é que você torceu pro Galo, tá bom. Aí foram lançar a torcida Galo Sertão, lá em Curvelo. O meu amigo delegado geral da região, inclusive, doutor André Pelle, grande atleticano, organizando a coisa lá. O Afrânio, que foi do Banco do Brasil aqui em Sete Lagoas, irmão do Dirceu, amigo do Celso lá de Curvelo. Pô, uma festa maravilhosa. Aí me convidaram. Mas só atleticano. Só atleticano, poxa, lançamento da Galo Sertão. Haveria um jogo de veteranos do Atlético antes, lá na ABB, lá em Curvelo. Aí eu falei, Celso, vamos ali comigo? Onde? Curvelo, na ABB, a turma sua antiga aí e tal, vamos lá. Pai, vamos embora. Aí passei lá na casa dele, a dona Lia falou assim, não, essa camisa sua tá muito ruim, eu vou arrumar uma camisa melhor para você. Arrumou uma camisa preta para ele. Ela nem sonhava que a gente estava indo com a muito festa. Menos ele. Nem ele, né? A camisa preta, né? Indo com a festa na ABB em Curvelo. Chegando em Curvelo, rapaz, já no trevo, camarada, camisa do Atlético, caminhando assim, nossa senhora, outro camarada camisa do Atlético, o que é isso? Curvelo tá com atleticano demais, crê em Deus Pai. Chegamos na ABB, de cara encontramos com o Sete Lagoano, Flávio Araújo, com a patroa dele, os dois de atleticano, de camisa do Galo. Aí, Celso, o que é isso? O que o Flávio tá fazendo aqui na ABB? Rapaz, a hora que a gente entrou dentro da ABB, entramos no salão lá, de cara, o Celso recebido por Reinaldo, Paulo Isidoro, Procópio Cardoso e tal. Aí foi uma festa. Chamei o doutor André Pelle, o delegado. E ele não podia falar que era cruzeirense. 2 metros de altura o delegado, coordenador da festa, né? O doutor André, ele é um cruzeirense danado, sacaneia. Ele ficou até o final da festa. Sacaneia a gente em Sete Lagoas pra caramba, mas finge que ele é atleticano. Eu tô apresentando ele pra todo mundo como atleticano. Aí o delegado pegou o Celso, abraçou o Celso, estava apresentando ele pra todos os atleticanos da cidade. Tira foto de blusa preta. Camisa preta e ele vindo lá, né? Mas eu sou justo. Vem cá, Geraldo. Vem cá, porque ele tá aqui hoje. Vou até trazer o copo. E eu quero que ele confirma. Vem cá na câmera. Ele veio triste. Ele tá lembrando. Vamos fechar o programa com você aqui. Vamos brindar aqui, né? Isso é um prazer. Foi verdade essa história que você gritou Galo lá em Curvelo? Ô, rapaz, foi triste, mas... Foi triste? Foi triste. Eu sou conterrâneo do seu pai, você não vem me sacanear também não. Então vou parar a história por aqui. Conterrâneo e amigo do seu pai. Mas eu quero saber só uma coisa, você gritou Galo? Só umas 5 vezes. Isso é o Chico que tá falando. Gingou? É o Chico gingou? É o Chico que tá falando, né? Eu tenho grandes amigos lá em Curvelo, atleticanos, né? Eles ficaram muito alegres. Converteu? Eles ficaram muito alegres de me ver lá, né? Nesse constrangimento, mas... Bom, então vem cá, fechamos um programa entre linhas super especial de férias, falando sobre futebol. Nosso amigo Chico Maia. Chico, obrigado. Juninho, muito obrigado. Te agradeço demais mais uma vez. Bem mais agradável hoje aqui, né, rapaz? Geraldo Celso, nosso atleticano simbólico. E esperamos vocês no próximo Entre Linhas, semana que vem com um novo convidado. Tchau.